Programa Visão Espírita. Apoio Empresarial Imóveis. Prezados telespectadores, o Visão Espírita retorna aos nossos lares com muita alegria. Hoje estaremos concluindo o terceiro programa que trata da questão da maternidade. Teremos em nossos estúdios duas educadoras, a senhora Sandra Mara Fernandes Lamas, educadora, evangelizadora do SEAC e também do Mariana do Nascimento. Também a senhora Joana Balieiro Escoura, educadora, evangelizadora, colaboradora do ESD. Bem-vindas. Nós estamos chegando ao terceiro programa comemorativo do Dia das Mães. E fizemos esse convite porque precisamos da visão do espírito na condição de filha, mãe e avó. E essa é a nossa primeira pergunta. Sandra, você poderia nos colocar um pouco dessa visão do espírito na condição de filha? Como é que você viveu essa experiência? Como é que você compreende essa experiência? Os nossos telespectadores gostariam de ter essa opinião. Enquanto filha, eu tenho muito a agradecer à mãe que eu tive nessa encarnação. Uma mãe muito atenciosa, muito cuidadora, muito à frente do seu tempo. Eu estudei piano durante 10 anos, eu tenho fotos minha da infância com muito carinho, com chuquinha, com trancinha. Eu fui uma filha muito querida e muito cuidada. Eu tenho minha mãe como uma amiga, uma grande amiga, porque ela sempre foi a pessoa que eu confiei, e que eu ainda confio e que eu passo para tomar café, eu passo para almoçar, é minha grande amiga. Ela também ajudou eu cuidar do meu filho. Eu me separei e ela virou a minha parceira, que compartilha comigo a educação do meu filho, que hoje tem 26 anos. Então eu tenho muito a agradecer a mãe que eu tenho e essa oportunidade de ter sido filha dessa pessoa. Joana, como filha, além da memória construída através desse carinho que a Sandra nos coloca, tem algum outro ponto que você queria tocar? Eu acho que eu também tive uma mãe muito presente e tenho a impressão que nessa encarnação eu acho que nós viemos assim para resgatar algumas coisas, entre muito amor, muita dedicação e também as nossas dificuldades que com o tempo, com o meu crescimento, com o crescimento depois como mãe, e ela sempre presente, dando além daquela força, me ajudando nas experiências de vida. Me corrijam se eu não estiver sendo muito claro. Me parece que não existe receita nem fórmula para ser mãe. Mas vocês fazem referência a respeito da participação, da atuação da mãe com relação ao cuidado, ao carinho, ao acompanhamento. E serviu de exemplo a mãe que vocês possuem para as filhas. E como mãe, além dessa referência, o aprendizado para ser mãe, vocês entendem que pode vir da onde? Além desse exemplo, dessa referência que está em família. Penso que, além da referência que eu tive, do exemplo que eu tive de mãe e que eu sigo,
Uma pessoa que eu me espelho também é Maria, mãe de Jesus, porque procuro pensar o que faria a mãe desse menino, desse Jesus, dessa pessoa iluminada nesse momento, né? Como é educar o meu filho mediante um conflito, mediante uma situação difícil? O que faria Maria? Eu penso que ela é uma grande educadora, também me espelho nela. E as pessoas tiveram mães, e têm mães muito idôneas, muito presentes na vida. Algumas ficaram famosas, como Maria, que a gente reconhece o papel que ela teve, e outras ficam escondidinhas nos seus lares, mas também são importantes, né? Também procuram dar o melhor de si. Não que a gente não tenha mães que erram, né? Num planeta como o nosso, de imperfeições e de provas, a gente tem as pessoas. Eu mesmo devo ter errado em alguns momentos, né? Mas a gente sempre procura acertar. E eu estou ainda nesse aprendizado, tentando acertar. Nem sempre eu acerto, mas eu sempre busco refazer, voltar para trás, pedir desculpa e ir para frente. Porque eu acredito que a gente precisa evoluir. E no papel de mãe também a gente está em processo de evolução. Ótimo. Joana, saímos da condição de mãe para uma condição de dupla experiência, de avó. Existe alguma diferença para a mulher, a condição de mãe e de avó, tanto no que diz respeito a não só as responsabilidades, mas o prazer, a visão de mundo, o amadurecimento, o progresso para o espírito? Eu acho que a avó, então, chegou assim, naquele ponto culminante. Quando você vai ser mãe, eu fui uma mãe muito jovem. Então, as experiências, eu não tinha criança em casa, porque eu era a filha mais nova. Então, para mim foi, assim, a princípio um pouco difícil, porque você vai ter que aprender com o tempo, né? E aí você vai vencendo diante das dificuldades e vai se aprimorando. Então, em cada filho, você procura melhorar um pouco mais e crescer. E para isso, não tem realmente uma receita, porque você vai aprendendo com eles mesmo, nos erros, nos acertos e tudo mais. Aí, chega um momento de ser avó. Então aí é muito gratificante. É um amor assim que duplica. É muito grande. E aí a gente não vê as dificuldades. Nós só encontramos alegrias, prazer. Prazer no cuidar, prazer no ensinar, estar juntos. Então, é muita alegria, é muito aprendizado, porque então nessa situação nós estamos aprendendo com eles. E aí eu acho que isso tudo compensa todas as nossas falhas, todos os nossos momentos de amargura, de insatisfação, porque para ser vó não precisa de muita coisa. É o estar presente e amar. Amar dentro de justiça, de verdades, e que, além de tudo isso assim, que você se coloca naquela verdade e num comportamento de sim e de não, dentro da sua firmeza, para que eles adquiram confiança. Então eu acho muito lindo, eu acho que nem todas as palavras.
Sandra, a Joana toca numa questão e me chama muita atenção, porque hoje, dentre as várias atribuições da mulher na sociedade, as várias atividades, a gente fica muito preso, as mulheres ficam muito presas à questão do tempo, da quantidade, né? Mas me parece que nessa disposição em ser mãe, ser avó, existe um valor aí que está associado à qualidade. A qualidade dessa atenção, a qualidade desse carinho, né? Não no sentido de acertar simplesmente, mas de crescer junto, de experimentar. Fala um pouco pra gente dessa qualidade, como é que você vê essa qualidade? Eu penso que essa qualidade significa cuidar e estar presente. Nós temos muitas atividades, então trabalhamos em casa, trabalhamos fora, né? Corremos muito o dia todo, trabalhamos às vezes demais e nos cobramos muito também de estar ausente, né? Da primeira palavra, do primeiro tombo, né? E isso parece que fica uma falha, uma culpa nossa, né? Por outro lado, qualidade significa posso não estar presente em todos os momentos, mas a hora que estiver, vou estar inteira, né? Vou olhar nos olhos, vou escutar, né? Com paciência, né? O que aconteceu, como foi o seu dia, me colocar também como uma pessoa que tem falhas, que também tem sentimentos negativos, ruins, como é que eu faço com isso, né? Para que ele me veja também como uma pessoa em evolução. Qualidade, então, para mim, significa cuidar, amar e estar presente. Nem que for para ler uma história, nem que for para perguntar como foi o seu dia hoje, meu filho ou minha mãe. Tomar café, comer alguma coisa junto, ou simplesmente estar do lado. Muito bom. Sandra, Joana, dentre as várias tarefas que a mulher assume ao longo do seu dia e na condição de mãe, qual a que lhe dá mais prazer na condição de mãe? Na condição de mãe é dialogar, ouvir primeiro e dialogar depois. É o que me dá mais prazer enquanto mãe, enquanto filha e enquanto educadora também na escola. Mãe, cuidado de outras crianças, inclusive. Aprender a ouvir e aprender a conversar com elas, no sentido de construir aprendizado. Educar e dialogar me dá um grande prazer em tudo que eu faço. Joana, tenho certeza que você concorda com a Sandra, mas teria uma tarefa além que você gostaria de nos relatar? O brincar. Aí então, eu como avó. Então, o andar de bicicleta, jogar bola, ler e conversar, achar os bichinhos no jardim. Eu acho que para mim é essencial. Muito bom. Estamos num momento de muita emoção. Joana, percebo que uma emoção dupla, tripla diria, filha, mãe e avó, a fisionomia muito clara, e mesmo a Sandra também. Eu gostaria de agradecê-las a participação, que foi muito importante para nós, deixar o convite que sempre que possível estejam conosco. Obrigada. Eu que agradeço. Caros telespectadores, gostaria de lembrá-los que a participação é possível através de sugestões, perguntas, críticas, e elas poderão ser encaminhadas através do site do programa www.visãoespiritarp.com.br ou então o site da USE www.userp.org.br e o site do SEAC, por fim, www.seacrp.com.br.
Caros telespectadores, retornando ao nosso programa comemorativo do Dia das Mães, temos em nossos estúdios a senhora Maria Abadia Mateus de Sá, diretora dos Estudos Doutrinários e Mediúnicos da Sociedade Espírita Mariano Nascimento, articulista do jornal Verdade e Luz e monitora do ESD aqui na nossa casa, na Sociedade Espírita Allan Kardec. Abadia, qual o emprego divino dessa grande tarefa de ser mãe? Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer pela oportunidade do segundo convite de estarmos aqui com vocês. E para mim é uma felicidade estar aqui falando um pouco sobre o Dia das Mães, sobre a nossa doutrina espírita. E eu entendo que falar a respeito de mãe é uma conexão permanente com a divindade. Porque na realidade nós não cuidamos dos nossos filhos, mas dos filhos do Pai, né? Nós estamos aqui como responsáveis por essa atribuição e por esse privilégio maravilhoso que nós recebemos de Deus. Na realidade, ser mãe não é simplesmente cuidar dos seus filhos, é dar-lhes valores morais, valores espirituais, né? Respeito, e é uma atribuição de muita responsabilidade. E mãe não é aquela que gera, é a que cria. Então, por isso, nós precisamos estar imbuídos desse amor e dessa proteção que Deus nos dá para cuidar dos filhos dele. Diante dessa resposta, eu entendo que as oportunidades são muitas ao longo de uma encarnação. Você toca na questão do papel e da responsabilidade no educar. Sabemos que você tem uma grande experiência com relação a isso. Nos fale um pouquinho dessas oportunidades ao longo de uma existência. Bom, nós temos várias oportunidades, né? Então nós precisamos avaliá-las bem e acompanhar a criança desde o seu nascimento, dando exemplos, investindo nesses valores, como eu havia dito. E uma das coisas mais importantes que eu acho é dar um sentimento de religiosidade, sem falar em religião, porque obviamente eu sou espírita, né, e sempre levei e sempre pautei por esses ensinamentos dentro da minha casa. Fala-se de religiosidade necessariamente não só abordando crianças, mas daí nós podemos abordar também pais, educadores, colegas de trabalho. Sim, hoje as casas espíritas elas estão bem estruturadas, trazendo o evangelho infanto-juvenil, trabalho para os pais, educação mediúnica, estudo de livros das obras básicas de Kardec. Então, todo esse manancial de conhecimentos fortalece muito a família. E é importante que os pais estejam agregados em alguma crença, né? Porque nós entendemos que Deus ele está em todas as religiões. E a questão da religiosidade ela é importante. E quando eu falo na criança, mas a gente pensa na família, porque não só a criança, mas o adolescente, os adultos e até os idosos. Então, nós achamos que a doutrina era maravilhosa, porque ela contempla tudo isso. Você aborda a questão dos valores. São muitos os valores a serem construídos, não só no espaço da casa espírita, mas no espaço da família, no lar, ou mesmo em atividades que vão além dessas instituições. Você tem a oportunidade de colaborar com o jornal Verdade e Luz. E você sabe melhor do que ninguém que o conteúdo, né, uma literatura que trabalha os valores, a construção de valores, é importantíssimo. Com certeza. Você poderia nos colocar um pouquinho a respeito da obra de Allan Kardec, no que faz referência a essa oportunidade de educar na condição de mãe?
Sim, nós temos um manancial de condutas que é através do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós também temos o cuidado muito grande, porque a partir do momento que nós publicamos as resenhas, nós acabamos formando determinadas opiniões. Então nós seguimos o Pentateuco. Tudo que é preconizado por Allan Kardec, nós inserimos nas colunas doutrinárias, né, literárias, desculpe. E nós temos muito cuidado, nós discutimos previamente com os orientadores da USE e é submetido a esses títulos, mas a nossa preocupação é trazer valores para as famílias e valores também para aqueles que estão em formação. Nós estamos chegando no final desse nosso programa, na verdade o terceiro programa comemorativo do Dia das Mães. Badia, eu pediria uma mensagem para as mães para as mães, para as avós, para as filhas que um dia serão mães, nesse dia tão especial. Bom, eu queria também fazer uma homenagem à minha mãe, que nesse momento ela está no plano espiritual, e todas as mães também que estão no plano espiritual, e as mães encarnadas também. Eu gosto muito de uma fala de Paulo de Tarso, que ele diz que tudo posso naquele que me fortalece. E o que nos fortalece e o que fortalece a família é Jesus. Então que Jesus proteja todas as mães, protejam aquelas mães também que serão mães, né, que já estão esperando os seus filhos, e que os lares sejam muito protegidos e fortalecidos com o amor do nosso Pai. Abadia, tivemos a oportunidade de perguntar para a Sandra e para a Joana, no bloco anterior, a respeito da atividade que traz maior prazer, dentre tantas ao longo do dia, do Dia da Mulher, né? Você poderia nos fazer alguma referência a isso? Bom, a atividade mais prazerosa para mim é falar sobre livros, porque eu gosto muito de ler. Então, eu sempre incentivo os meus filhos à leitura, gosto de falar das obras que eu leio, principalmente das obras básicas, porque essas obras, elas estão sempre nos trazendo, nos fortalecendo para superar os nossos problemas do dia a dia. Então, meu assunto principal, o que eu mais gosto de falar com as crianças é a respeito dos livros, e de preferência os livros da doutrina espírita. Interessante, porque a Sandra nos coloca a questão do diálogo, a Joana nos coloca a questão do brincar e você traz uma questão fundamental. E aí a gente tem todo o movimento necessário para o aprendizado mesmo. Just give me 1 second. Thank Sure. you. Sorry. Hey. Hi. 2 minutes. Thank you. Hi, good afternoon. Sorry about that. Oi. Hi, nice to meet you. Nice to meet you as well. Have you ever done one of these interviews over the camera before? No. Well, let me tell you a little bit about the job to get started with. It's not just a job, it's sort of probably the most important job. The title that we have going right now is Director of Operations, but it's really kind of so much more than that. Responsibilities and requirements are really quite extensive. First category for the requirements would be mobility. This job requires that you must be able to work standing up most or really all of the time, constantly on your feet, constantly bending over, constantly exerting yourself, a high level of stamina. Okay. That's a lot. For how many hours? 135 hours to unlimited hours a week. It's basically 24 hours a day, 7 days a week. I'm sure you'll have a chance from time to time to maybe just sit down here and there, yeah? You mean like a break? Yeah. No, there are no breaks available. Is that even legal? Oh, yeah, of course, yeah. Okay. Yeah. So like no lunch. You can have or- lunch, but only when the associate is done eating their lunch. I think that's a little intense. No.
Not possible. That's crazy. Now, this position requires excellent negotiation and interpersonal skill. We're really looking for someone that might have a degree in medicine, in finance, and the culinary arts. You must be able to wear several hats. Associate needs constant attention. Sometimes they have to stay up with an associate throughout the night. Being able to work in a chaotic environment, if you had a life, we'd ask you to sort of give that life up. No vacations. In fact, Thanksgiving, Christmas, New Year's, and holidays, the workload is gonna go up, and we demand that, with a happy disposition. That's almost cruel. That's almost a very, very sick, twisted joke. But when there's time to sleep or... Oh, no time to sleep. Yeah, all-encompassing almost. That's exactly right. 365 days a year? Yes. No, that's inhumane. That's very insane. The meaningful connections that you make and the feeling that you get from really helping your associate are immeasurable. Also, let's cover the salary. The position is going to pay absolutely nothing. Excuse me? No. Nobody's doing that for free. Yeah, pro bono, completely for free. No. What if I told you there's someone that actually currently holds this position right now? Billions of people, actually. Who? Moms. Yeah. Yeah. Moms. That's awesome. And they meet every requirement, don't they? Oh my God. Moms are the best. Yeah, there's no pay. They're 24 hours. They're always there. Now I'm thinking about my mom. Yeah, and what are you thinking about her? I'm thinking about all those nights and everything. Thank you so much for everything you do. I know it doesn't seem like I appreciate all of it, but I definitely do. So, Mom, I want to say thank you for everything that you've done. I love you very much. You've been there through thick and thin. My mom is just awesome. She's awesome. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Programa Visão Espírita. Apoio Empresarial Imóveis.